Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, diretamente do Supremo TV, para falar um pouco do direito empresarial aqui nessa nossa preparação Exame de Ordem. Veja só, antes de começarmos, vou passar para vocês algumas considerações e nós vamos carregar essas considerações ao longo de toda a nossa preparação em direito empresarial. Então, muita atenção no que eu vou colocar aqui para vocês e peço que vocês, como disse, carreguem todas essas informações durante a preparação. No primeiro ponto, caso você tenha alguma dúvida da nossa aula, da disciplina, você sabe que lá no site do Supremo, na área do aluno, o professor José Humberto e toda a nossa equipe está à disposição para responder as dúvidas, comentários, melhoria da aula ou algum elogio, alguma informação importante e até que você passe a informação de onde você está estudando, como é que está a sua preparação, o que pode melhorar, se precisa de algum conselho, lembre que nós estamos aqui à disposição para auxiliar no que for necessário. Então, estamos lá no site do Supremo, na parte de dúvidas. Também nas redes sociais, veja só na tela, o professor José Humberto está à disposição, principalmente ali no Instagram, José Humberto SJR, é a forma que o professor José Humberto tem para também comunicar com vocês e auxiliar em eventuais dúvidas. E não se esqueçam, essa participação é importante porque nós aqui, professores, queremos saber como é que está a sua preparação e, claro, acompanhar vocês também na aprovação. É muito bom saber que você conseguiu, que você atingiu o seu resultado. Então, ponto 1 é a nossa comunicação. Ponto 2 é a forma de preparação em direito empresarial. Nós sabemos que a prova da OAB, o exame de ordem, ele traz o raciocínio jurídico, muitas vezes misturando uma disciplina com outra, e a análise daquela questão exige um conhecimento muito jurídico sobre o tema. Aqui em empresarial, como que nós vamos fazer? Nós vamos aprender os artigos principais, os pontos principais e a forma que é cobrado no exame de ordem. Então, eu vou dizer isso para vocês com muito cuidado para que vocês absorvam essa disciplina e não se esqueçam. No nosso VAD, no VAD-MECUM, seja o que você tem, ou o nosso VAD-MECUM, que nós professores temos aí para vocês, especializado em exame de ordem, vocês podem marcar os artigos, marcar esses temas, fazer a leitura e a releitura. Isso vai ajudar demais na preparação para todas as disciplinas, especialmente aqui para direito empresarial. Professor, estou com a lei seca, então marque o artigo e depois faça a leitura, a releitura, e vocês vão observar que nos exercícios esses artigos vão aparecer. E a terceira e última consideração. É muito importante o comprometimento do aluno com o curso, não só em direito empresarial, mas com todas as disciplinas aqui. O tempo é curto, ele deve ser absorvido da melhor maneira possível. Então, esse seu comprometimento, esse seu sacrifício, ele valerá a pena. Você vai conseguir a sua aprovação se preparando não só para as disciplinas, mas um controle também emocional, um controle de prova, de tempo de prova. Tudo isso é importante que você construa durante essa preparação para ter sucesso durante o seu exame na avaliação, na prova objetiva. Tá certo? Então é isso, estamos juntos, começando os nossos blocos de direito empresarial. Teremos no total 20 blocos de empresarial. Vamos pegar todo esse edital, todo esse conteúdo do exame de ordem e prometo para vocês, da maneira mais simples, objetiva e fácil, vocês vão aprender o direito empresarial. Eu garanto para vocês, até quem nunca estudou direito empresarial, aprende da forma que o professor José Humberto passa essa disciplina. Eu prometo. E se você não compreender, você pode ir lá e fazer o seu comentário, pode fazer a sua crítica, é o nosso desafio, é o meu comprometimento com vocês. Tá certo? Então são essas essa é a parte introdutória, é o que realmente eu deveria passar para vocês nesse nosso primeiro contato, sempre lembrando que é um imenso prazer e satisfação e alegria estar aqui no Supremo com vocês, rumo à aprovação no exame de ordem. Tudo bem? Vamos começar então? Vejam só. Tem aluno que gosta de copiar, tem aluno que não gosta de copiar, tem aluno que prefere marcar no código.
você escolhe a forma que você vai fazer o seu estudo. Aqui eu vou ser prático e objetivo. E vamos passar de uma determinada maneira, que se você gosta de copiar, pode copiar. Se você gosta só de rabiscar um ponto ou outro, ou escrever só os artigos, fique à vontade. O nosso tópico, o primeiro deles, desse bloco, nós vamos começar com a parte de teoria geral do direito empresarial. Isso mesmo, teoria geral. Você pode colocar esse título, teoria geral, e dentro desse título, já nesse bloco, nós vamos passando ponto a ponto quais são os principais elementos que nós temos e devemos estudar aqui. Por isso eu peço muita atenção de vocês. Tá, professor, teoria geral é o título. E qual vai ser o ponto número 1 da nossa aula? Empresário. Você pode colocar aí, ponto 1, empresário. Nós temos um artigo do Código Civil, e nós vamos ficar no Código Civil nessas primeiras aulas. Esse artigo é o 966. Ele é o nosso artigo que traz o conceito de empresário. Vejam só, esse artigo é tão importante que ele é o mais cobrado em direito empresarial em todas as provas, exame de ordem, concursos públicos, é o queridinho do direito empresarial. Nas últimas provas, ele já caiu algumas vezes. Por isso, marque o artigo 966, é o ponto 1 da nossa aula, conceito de empresário. É isso mesmo, empresário que nós vamos falar. Professor, o que diz esse artigo? Vem comigo na tela, olha só. Esse é o nosso ponto 1 da aula, dentro de teoria da empresa, que é o título, e nós vamos falar do conceito do empresário, ok? Do empresário, que é o artigo 966. Ele está aqui, olha. O que diz esse artigo? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Olha aqui, venha comigo. Aqui traz o conceito de empresário. É mão cheia. O que você vai lembrar? Olha, o empresário, ele busca lucro, né? Quer ganhar dinheiro. Dinheiro, olha, é mão cheia, porque são 5 elementos. São 5 elementos. Eles estão aqui no conceito. Eu vou marcar, você vai copiar esses elementos, porque nós precisamos dele para a prova. Vem comigo, olha só. Considera-se empresário, eu estou repetindo porque agora eu vou marcar. Quem exerce profissionalmente, essa é a primeira característica, atividade econômica que seja organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Está aí, mão cheia. Profissionalmente, atividade econômica, organizada, produção ou circulação de bens ou de serviços. Vamos pegar um exemplo bem prático. A padaria, o empresário lá da padaria. Faz com profissionalismo, tem que saber, né? Fazer o pão, fazer todos aqueles produtos. Atividade é econômica, claro, né? Precisa de recursos ali. Organizada, tem os fatores de produção, precisa do maquinário para fazer pão, para fazer os produtos. Produz bens ou produz serviços também. Esse é o empresário da padaria. Professor, lá da casa de shows, né, que faz eventos. Faz com profissionalismo, precisa ter conhecimento. A atividade é econômica, não é de graça. Organizada, precisa ter organização para fazer um evento. Produz serviços. Né, não produz bens, mas produz serviços. Esse é o empresário da casa de show. E nós temos várias atividades no nosso país que são de empresário. Outros exemplos, basta ir ao shopping, basta ir no centro da sua cidade, no centro comercial. Alguns exemplos, concessionária de veículo ou agência de veículos, loja de roupa, calçados, de som e acessórios, de pneus, indústrias e etc. São as atividades comerciais. Esse artigo 966 é o conceito de empresário. Empresário é mão cheia, são 5 elementos. O que o exame de ordem vai fazer? Vai contar uma historinha falando que fulano, João, Maria ou Tereza exerce uma atividade X com profissionalismo, é uma atividade econômica que tem os fatores de produção, produz bens ou serviços
E está falando sobre quem? Sobre o empresário. Tá certo? Muito bom lembrar que o código fala empresário, mas vale empresária também, né? Tanto homem quanto mulher. O código fala empresário, mas isso não é uma distinção que tenha importância na hora da prova, né? Vamos ficar presa a esse termo. Para ficar mais fácil, olha na tela aqui essa ilustração dos 5 elementos desse conceito de empresário. E aí nós temos, como eu disse, o profissionalismo, a atividade é econômica, ela é organizada, produz ou circula bens ou serviços. Vocês estão percebendo aí que nós temos 5 elementos, são eles os elementos do conceito de empresário. Pessoalmente, do professor, peço todo o cuidado nesse artigo 966, que traz o conceito de empresário. Como eu disse, ele despenca em prova. Tá certo? Tranquilo aqui no nosso primeiro ponto? Empresário é mão cheia, são 5 elementos. Correto? Ok, até aqui tranquilo. Nós vamos agora fazer uma distinção, e não é nosso segundo ponto, tá? Mas eu preciso esclarecer isso para vocês. Porque o termo aí, empresário, fala, olha, ele é empresário, está no singular. E não é à toa isso. É porque, quando em direito empresarial fala empresário, está dizendo ou se referindo a uma pessoa, a uma individualidade. É um indivíduo, é individual. Ah, Maria é empresária, individual. José Humberto é empresário, individual. O empresário é o individual. E por que essa relevância? Vem na tela comigo, nessa nossa atenção e para essa observação, porque quando se fala empresário, ele é diferente de sociedade empresária. Essa primeira distinção aqui ela é relevante, vejam só, porque empresário é o individual. Sociedade empresária é uma pessoa jurídica que tem sócio ou sócios. A sociedade empresária é outra pessoa, é uma pessoa jurídica, que tem sócios. Então não é correto dizer que João e Maria são sócios de uma sociedade empresária. Aí está certo. O que não seria correto? João e Maria são empresários da sociedade empresária. Não, porque empresário é individual. João e Maria não podem em conjunto ser empresário porque é individual. João é empresário, ok. Maria é empresária, ok. João e Maria são sócios de uma sociedade empresária. O que você precisa ter cuidado aí na prática? Quando você pega um CNPJ, você precisa ler aquele nome empresarial e descobrir se é empresário individual ou se é uma sociedade empresária. Quando é sociedade, vai estar ali escrito sociedade limitada, sociedade X, Y ou Z. O que isso quer dizer na prática? Se você quer empreender no Brasil, quer desenvolver uma atividade econômica, ser empreendedor, você pode ser individual. Olha, o José Humberto vai empreender sozinho, empresário individual. Ou pode fazer como sócio de uma sociedade empresária. Qual que é a distinção aí? Se for como empresário, ele mesmo, José Humberto, individual, se confunde com o negócio. Numa sociedade empresária, aí ele será sócio dessa sociedade, que é sociedade uma outra pessoa. Agora vejam aqui na tela, olha esse exemplo importante. Empresário, então, é diferente de sociedade empresária, porque empresário é o individual e sociedade empresária é uma pessoa jurídica. Ok. Ambos, empresário individual, é equiparado à pessoa jurídica por força do artigo 162 do Regulamento de Imposto de Renda. Aqui é só para que vocês saibam, o empresário individual ganha um CNPJ para fins de Receita Federal.
para que seja feito um controle tributário dele. Mas, na prática, o empresário individual tem um CNPJ, mas é ele, pessoa natural, que é reconhecido. Já a sociedade empresária é uma pessoa jurídica distinta. Vamos pensar isso na prática? Olha só, se você tiver alguma divergência e quiser processar um empresário individual, você processa o CNPJ, mas também o CPF, porque é aquela pessoa ali individual que é responsável. E responderá com aquele patrimônio do negócio e da vida pessoal mesmo pela obrigação. Já numa sociedade empresária, quem responde é a sociedade e não os sócios. Imagina que o determinado banco, que é uma sociedade anônima empresária, negativa indevidamente o nome do seu cliente. Você vai processar o banco, que é uma sociedade empresária, e não os sócios, porque são pessoas diferentes. Ao contrário do primeiro exemplo, se processar um empresário individual, é ele, pessoa física natural, que vai responder pela obrigação. Tá claro isso? Empresário é diferente de sociedade empresária. E ambos são diferentes de empresa. Olha aqui na tela. Empresa, e aí muito importante você entender essa distinção, porque empresa, que é o que está aqui, empresa significa atividade econômica. Neste caso aqui, vocês vão acrescentar que empresa significa atividade econômica. Então, nós temos aí que empresa significa atividade econômica. Vejam só, empresário é o individual, sociedade empresária é uma pessoa jurídica, tem sócios, são diferentes. E quando se fala empresa, empresa é atividade econômica, é uma atividade econômica desenvolvida. Até aqui tudo certo? Já falamos no nosso primeiro tópico o conceito de empresário, artigo 966, despenca em prova. Sabemos que esse empresário é o individual, que é o que está falando o código, que é diferente de sociedade, que é uma pessoa jurídica, que é outra pessoa, nós vamos falar sobre ela ainda, e que é diferente, tanto um quanto o outro, de empresa, porque empresa é atividade econômica. Vem na tela comigo, olha só. Nós temos aqui, então, nessa ilustração, que empresário, ele é o individual e é uma pessoa física. Agora, quando se fala em sociedade empresária, tem sócios. E é uma pessoa jurídica, não física. A Eireli, que nós vamos mencionar daqui a pouco, ela é uma pessoa jurídica. Mas não vamos tratar dela agora, porque ela é irrelevante nesse momento, porque nós vamos falar ainda um pouco à frente. Aí você me pergunta assim, professor, mas e a responsabilidade desses empreendedores? Quem vai empreender como empresário, que é o que nós falamos agora, individual. Ou se vai empreender como sócio de uma sociedade empresária. Isso é muito importante porque, se for individual, pessoa física, vai colocar o patrimônio pessoal na reta. O José Humberto quer abrir uma padaria como empresário individual. Eu, José Humberto. A responsabilidade minha, pessoa física, com o meu patrimônio, pelo que acontecer no negócio. É o que chamamos de responsabilidade ilimitada. Responderá com todos os bens pelas obrigações do negócio. Já em relação a uma pessoa jurídica, geralmente a responsabilidade será da sociedade, da pessoa jurídica, e não atingirá, em regra, tá, o patrimônio pessoal dos sócios. Olha a maior segurança aqui quando nós falamos de uma sociedade. Ou seja, você quer empreender no Brasil? Tente não fazer de forma individual, como empresário, mas sim como sócio de uma sociedade. Porque é a sociedade que firmará essas obrigações, e não o sócio. Por isso, o sócio está, de certa forma, blindado por obrigações da sociedade. Veja na tela comigo, coloquei aqui para vocês, nós temos o empresário, que é o individual, que é o que nós estamos estudando, que é uma pessoa física, olha o tamanho da responsabilidade, será ilimitada. Agora, em uma sociedade empresária,
que é pessoa jurídica, o sócio geralmente tem responsabilidade limitada. Perceberam isso? Ok? Isso é importante ficar claro. Qual que esse cenário nos mostra? Que empreender no nosso país, quando você vê um negócio aberto, ou é empresário individual, ou é uma sociedade que tem sócios. Você pode perceber isso. Na sua família, provavelmente, nos seus amigos e parentes, devem ter empreendedores. E aí você, pelo próprio CNPJ, consultando, já vai saber se é empresário individual ou se é uma sociedade e aquele seu parente é sócio, aquele seu amigo é sócio dessa sociedade. Dica do professor. Quero empreender, professor? Se for possível numa sociedade, é melhor, é mais seguro, porque, em tese, a responsabilidade da sociedade blindará a responsabilidade do sócio. No caso de empresário, que é o individual, ele já está colocando o patrimônio pessoal como responsável pelas obrigações do negócio. É maior a responsabilidade. É ilimitada. Tá certo? Ok? Esse é o nosso primeiro ponto, essa introdução, falando do empresário. E agora, no segundo ponto, vem na tela comigo, nós temos aqui o que chamamos de profissional intelectual. Isso está onde? Ele está no artigo 966 também, mas no parágrafo único, ok? Artigo importante, artigo que merece atenção, está na hora do exame de ordem voltar a cobrar esse artigo. O que ele prevê? Ele diz assim, olha, empresário é mão cheia, não é isso? Não são 5 elementos? Não foi isso que vimos aqui agora? É mão cheia, empresário é mão cheia, são 5 elementos. Ótimo. Exerce profissionalmente atividade econômica organizada, produção ou circulação de bens ou de serviços. Não é isso. Só que vem o parágrafo único que fala o seguinte, mesmo que tenha esses 5 elementos, mão cheia, o empresário, ou o sujeito, melhor dizendo, se for um profissional intelectual, ele não será considerado empresário. Tá, mas quem é esse profissional intelectual? Diz a lei que são 3 naturezas: científica, artística ou literária. Exemplos científicos: advogado, médico, dentista, médico veterinário, psicólogo, natureza artística, pintor, cantor, escultor, natureza literária, o escritor, o redator. Aquele sujeito que está nessas 3 naturezas, ele não será considerado empresário porque é um profissional intelectual. Então, advogado jamais será empresário. Inclusive, nosso estatuto proíbe atividade comercial. Olha, empresarial comunicando com ética. Lembre disso, o advogado é um profissional intelectual de natureza científica. Não é empresário, não pode ser. E o que prevê esse parágrafo único? Ele já diz isso, olha, profissional intelectual não é empresário. Ponto. Mesmo que tenha colaboradores, auxiliares. Ou seja, tem ajudante, tem auxiliar, tem um colaborador, não muda nada, não será empresário. Exemplo, dentista, tem uma secretária e um ajudante, não mudou nada. Ele é profissional intelectual, não empresário. A grande surpresa está nesse parágrafo único, lá no finalzinho, que fala o seguinte, eles não são empresários mesmo, mas poderão ser considerados empresários se houver o que chamamos de elemento de empresa. Elemento de empresa. O que é isso, na verdade? É um elemento empresarial que sobrepõe a intelectualidade. Como assim? Médico veterinário, cuida dos animais. Só que esse médico veterinário, quando você chega lá, é um pet shop. Hotelzinho para cachorro. É uma atividade que qualquer um de nós pode abrir e exercer. Ou seja, é um elemento empresarial que sobrepõe a intelectualidade. O médico, mas quando você chega lá, é uma clínica de exames. Tem lanchonete,
tem vários serviços que não são propriamente intelectuais daquele médico. Elemento empresarial, a clínica será empresarial. Veja na tela o parágrafo único comigo. Não se considera empresário quem exerce, e aí vamos marcar aqui, quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo, e aí é importante, salvo, se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Nós temos aqui um médico, que não é empresário. Ele é um profissional intelectual. Se ele tiver um auxiliar, se ele tiver colaborador, não muda nada. Lá tem a secretária, tem ajudante, ainda não é empresário. Mas esse médico traz elementos empresariais que sobrepõem essa atividade. Deixa de ser um consultório e vira um laboratório, por exemplo. Aí é um local empresarial, ele é um empresário médico. Por quê? Fazer exames, enfermeira pode fazer, ajudantes pode fazer, tirar sangue, né, atender as pessoas, etc. e tal. O que não é privativo do médico, o cardiologista. Ele precisa ter o conhecimento para analisar exames, prescrever medicação, orientar em tratamentos e etc. Ou seja, é muito importante você perceber se na questão vai trazer um elemento de empresa sobre o profissional intelectual. Tá certo? Pessoal, muita atenção aqui no que nós trabalhamos até agora nesse nosso primeiro bloco. Vejam só, estamos no Código Civil e nos prendemos no artigo 966, porque ele traz o conceito de empresário e traz também quem não é empresário. Você que está aí com o artigo, você vai separar, vai fazer a leitura com calma, depois aqui do nosso bloco, mas vem comigo, vamos fazer o resumo de fechamento desse bloco? Vimos primeiramente o conceito de empresário. Empresário é mão cheia, empresário é mão cheia. São 5 elementos. Vamos comigo? Profissionalmente, atividade econômica, organizada, produção ou circulação de bens ou de serviços. Correto? Até aqui tranquilo. Quem não é empresário? Profissional e intelectual. São 3 naturezas. Quais são elas? Científica, artística e literária. São essas 3 naturezas. Se tiver auxiliar, se tiver colaborador, muda alguma coisa? Não, continua não sendo empresário. Mas se tiver elemento de empresa, vira empresário? Aí sim. Resumindo, profissional intelectual de natureza científica, artística e literária não é empresário. Tem auxiliar? Tem colaborador? Virou empresário? Não. E se tiver elemento de empresa? Aí sim será considerado empresário. Então, muito cuidado aí nesse artigo. E o que fizemos de distinção, que é para você levar para a prova e levar para a vida. Quando se fala empresário, é o individual. Responder, repetindo, falou empresário, é o individual. É o mesmo que sociedade empresária? Não. Sociedade empresária é uma pessoa jurídica que tem sócios. Empresário individual é sócio? Não, ele é individual. É ele por ele mesmo. Na sociedade empresária tem sócio. Aí sim, sociedade, sócio ou sócios. Empresário, que é o individual, é pessoa jurídica? Não. Sociedade é sim. A responsabilidade do empresário individual é ilimitada. Ele responde com todos os seus bens por obrigações do negócio. Lá na sociedade, quem responderá vai ser a sociedade e não o sócio, em regra. Por isso que é mais seguro empreender como sócio de uma sociedade. Empresário e sociedade empresária é o mesmo que empresa? Não. Empresa é simplesmente atividade econômica. É esse o termo utilizado no direito empresarial. Por isso, pessoal, muita atenção. Peço cuidado de vocês que façam esse resumo do nosso bloco. Espero que tenham gostado.